Bom dia, hoje terça-feira, 23 de junho de 2020. Há 2 anos e meio, pouco mais de 2 anos, fiz uma viagem ao amado Rio Grande do Sul. Fui a uma cidade histórica chamada Cachoeirinha, uma cidade ligada à história do Rio Grande, uma cidade de muita tradição. Fiquei hospedado na casa de uns amigos de um bom padrão de vida, classe média para alta, um bom padrão de vida, pessoas de importância na sociedade, professores, e fiquei espantadíssimo, confesso. Aquela família que me abrigava recebia todos os dias a 0 hora um jornal da RBS, que por sua vez é da Rede Globo. Recebia também outro jornal da grande mídia. E com o passar do tempo descobri que era a única fonte de informação além da televisão aberta. E perguntei, mas escuta, vocês não conhecem o Mídia Sem Máscara? Não, nunca ouvimos falar. Nunca ouviram falar de Olavo de Carvalho? Não. Citei outras fontes de informação, Apple Times, por exemplo? Não, nunca ouviram falar. Recebiam as suas informações da Rede Globo, todos os dias. E dentre aquelas informações, 60% era sobre futebol, a dupla Grenal. Saí de Cachoeirinha, terra de Alexandre Garcia, por sinal, com essa impressão de que ali havia um cerceamento da informação e provavelmente fruto de muitos anos, um trabalho de engenharia social muito bem feito, que deixara aquele povo relativamente culto, com apenas uma visão da realidade, a da grande mídia, das grandes corporações e, por sua vez, dos políticos. Pois é, foi um choque saber que ninguém tinha a mais mínima noção do outro lado da realidade, o verdadeiro. Vejo hoje, por exemplo, na Folha de São Paulo, que deve acontecer também em muitas cidades paulistas, receberem a Folha ou o Estadão e informarem-se apenas por esses canais, Folha, Estadão e televisão aberta, leia-se Rede Globo. Bolsonaro, uma matéria saída hoje na Folha de São Paulo, Bolsonaro cai e Moro sobe em popularidade nas redes após prisão de Queiroz. Quem tiver apenas esse tipo de veículo informativo ao seu dispor, terá sempre uma visão limitada ou distorcida da realidade. Porque, vejam, basta dar um saltinho para uma mídia alternativa e veremos o seguinte: vocês estão vendo aqui, no Jornal da Cidade Online, uma matéria bastante interessante que diz: em um simples print, toda a narrativa da esquerda e dos isentões é destruída. E o print está aqui. Sérgio Moro estreia na coluna da Cruzoé. E aqui vocês veem no detalhe interessante: 14 mil likes e 163 mil dislikes. Em outra mídia alternativa, a Crítica Nacional, vocês veem aqui só pelos títulos, dá para ter uma ideia do quanto essas informações entram em choque e conflito com o que diz a Folha de São Paulo. Presidente Bolsonaro atinge 40 milhões de inscritos em suas redes sociais. Presidente Bolsonaro alcança 170 milhões de visualizações no YouTube. As duas matérias de 21 de junho. Crítica Nacional. Voltando à Folha de São Paulo, temos aqui: Bolsonaro cai e Moro sobe em popularidade nas redes após prisão de Queiroz. Popularidade onde, cara pálida.
Bem, mas falando em onde, a pergunta é onde eu quero chegar com tudo isso. O Renova Mídia deu ontem a seguinte notícia. Quinta-feira, dia 25 de junho, foi escolhido o dia pelo Senado para analisar a PL da censura. Diz a matéria curtinha: o projeto de lei que supostamente pretende combater as fake news está pautado para a próxima quinta-feira no Senado Federal. A decisão foi tomada na manhã desta segunda em reunião de líderes do Senado. O senador Ângelo Coronel, presidente da CPMI das fake news, protocolou ontem, segunda-feira, seu relatório. Nos últimos dias, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já havia confirmado a análise de texto que é conhecido popularmente como a PL da censura, nesta semana. Pois é, meus amigos, essa PL da censura nada mais é do que outra tentativa entre milhares de tentativas e não só tentativas, como resultados práticos de calarem o seu ouvido. Parece complicado, parece estranho calar o seu ouvido. Eu deveria estar dizendo calar a nossa voz? Também, mas principalmente calar o seu ouvido, para que você não ouça nenhum canal alternativo que lhe dê o contraponto daquilo que eles colocam como verdade absoluta na grande mídia, nas grandes redes de comunicação, nas rádios, que via de regra estão quase todas na mão de políticos. Calar o seu ouvido. O seu ouvido não deve ouvir aquilo que nós não queremos que você ouça. Nós quem? Grandes companhias, grandes multinacionais, grandes empresas, enfim, o estamento burocrático, essa boa gente que domina o país com mão de ferro há décadas, fazendo de você um otário, um escravo e um cego, aquele que nada vê, nada enxerga e nada escuta, para que mantenha-se dócil e bastante comandável. Porque é disso que eles fizeram esse país. Uma granja para oferir lucros e mais lucros sem se importar com os nossos direitos. Querem um exemplo? Vou fazer uma pequena baldeação antes, desculpem. Muito bem, vou dar um exemplo. Isso aqui é um celular e só funciona a partir de um chip ligado a uma operadora. Bem, de tantas operadoras, das várias operadoras que temos, nenhuma nos dá a opção de não recebermos porcarias todos os dias pagando por elas. Minha mãe, pobrezinha, nos seus últimos anos de vida, tinha um celularzinho bem simples que usava para ligar para o posto de saúde. Basicamente isso, para o posto de saúde para marcar suas consultas. Minha mãe era diabética, tinha outros problemas, labirintite, tinha uma série de problemas e toda semana ia ao posto de saúde controlar a pressão e tudo mais. E tinha um celularzinho com um chip pré-pago da TIM. E toda semana, toda vez que ela precisava ligar para o posto de saúde, tinha que eu botar crédito no seu celular. Mas como assim botar crédito? Ela só ligava para um local uma vez por semana. Pois é, mesmo assim, todas as vezes eu tinha que colocar 10, 15 reais, porque a cada ligação, uma série de ofertas eram dadas a ela, sem ela saber, cobrando do valorzinho lá que ela colocava no pré-pago. E aí, a quem iria minha pobre mãe reclamar? A própria TIM? Pois é. Nesse país, os bancos trabalham muitas vezes 5 dias inteiros, os chamados
5 dias inúteis com o nosso dinheiro. Eu vejo por mim agora, recebo lá dos Estados Unidos, pelo YouTube, e muitas vezes o banco trabalha 5 dias até depositar o dinheiro que é regularmente colocado, ou melhor, endereçado a mim, sempre que vence um mês do YouTube. Mas fica aí essa lenga-lenga, os bancos se amarrando, porque muitas vezes pega feriado, fim de semana e tudo mais. Mas isso não é tudo. Imaginem que hoje, uma hipótese, o dólar possa estar 5,20. O YouTube me paga em dólar. E eu, na vã esperança de recebê-lo no valor do dia, o banco sempre nos paga muito menos. Se o dólar estiver hoje 5,20, o banco me pagará aí 4,80, talvez no máximo. Porque eles precisam trabalhar com o nosso dinheiro. E aí, você vai reclamar para quem? Por que, na era da informação tão rápida, na era da informática tão desenvolvida, um gigantesco banco precisa trabalhar 5 dias com o seu suado dinheirinho? Por quê? Porque é assim que a banda toca. Vejam esse outro caso. Vocês certamente conhecem a Fernanda Salles. Fernanda Salles trabalhou no Terça Livre, me parece, saiu, mas ela fez um post bastante interessante, se não me engano, ontem. Disse o seguinte, um post no Twitter: uso uma câmera 80D nas minhas filmagens, que o Terça Livre me pediu de volta após a minha saída. Ontem, na correria, para não ficar sem o meu instrumento de trabalho, antes de entregar de volta a do Alan, comprei uma usada na OLX. Ofereci de comprar a do TL, que está comigo, do Terça Livre, mas os meninos estão com urgência dela, então achei um anúncio. Conversei com o moço, ele me deu todas as informações, paguei pelo Mercado Pago. Hoje o moço me disse que havia postado a câmera, me enviou um código de rastreio. O código era falso e ele parou de responder ao receber o pagamento. Vi em seu perfil no Facebook que um outro comprador estava reclamando de que ele havia vendido uma câmera e que depois havia sumido. Entrei em contato com o comprador e constatamos o golpe. Perdemos os dois o valor de R$ 1.800 cada. O Mercado Pago parece que não devolve o dinheiro. Resultado, perdi o dinheiro e ficarei sem o meu instrumento de trabalho. E aí, dona Fernanda Salles vai recorrer a quem? Contra o LX, o Mercado Pago, seja lá o que for? Nós estamos completamente desprotegidos, meus amigos. Sarah Winter, que está lá num presídio, e Fernanda Salles compartilham desse mesmo desamparo. Não temos a quem recorrer, não temos a quem pedir socorro. E é por isso que querem calar o seu ouvido, é por isso que querem implantar uma censura disfarçada de luta contra a fake news, a falsa notícia nas redes. Pois bem, alguém poderá contestar esta falsa notícia da Foice de São Paulo, que diz que Bolsonaro cai e Moro sobe? Não temos a quem recorrer. Eles podem dar a notícia mais falsa possível, porque estão autorizados por todo o estamento burocrático, pela estrutura de poder que ainda domina esse país, a colocar no seu ouvido uma realidade diferente daquela que você vive. E é por isso que eles estão lutando para implantar mais uma censura no Brasil, mais uma entre tantas, para que o seu ouvido continue ouvindo apenas a descrição da realidade deles, a realidade que eles inventaram. E não temos a quem recorrer.
nem os nossos presos políticos têm a quem recorrer, imagine você, cidadão, que está à mercê de um banco. Imaginem como nos tratam de idiotas nesse país. Você não pode ir a um banco a qualquer hora do dia, porque para defendê-lo dos bandidos, fecharam os bancos ou fecham os bancos de tal hora a tal hora. Assim eles nos tratam, como seres inferiores, incapazes de decidirmos pelo nosso destino. E ainda por cima vem o Senado Federal dizer numa nota que uma pesquisa mostrou que o brasileiro é favorável à lei com regras para as redes sociais. Qual brasileiro? Esses que se informam apenas pela grande mídia, Zero Hora, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo? Ou nós, os brasileiros conscientes? Que brasileiros estão falando? Não, eles não fazem essa triagem. Brasileiros, pronto. Brasileiro quer censura. Índio quer apito, brasileiro quer censura. Você acredita nisso? Bem, para terminar, hoje encerra-se a pesquisa, encerro hoje à tarde, uma pesquisa no meu Twitter, considerando a ditadura implantada no Brasil e a absoluta impotência do governo Bolsonaro diante dela, você deixaria o país caso conseguisse asilo político? 1995 boas almas votaram. 62%, 62,5% diz que deixaria sim, e 37,5% diz que não. No final do dia, nós encerramos a votação. Eu farei uma live, provavelmente, para comentar esta pesquisa. Se você ainda não votou, vote. É importante termos, quanto mais votantes, melhor. Faremos aí uma análise. Mas fica aí a pergunta: se você tivesse oportunidade de ir para um país livre, que protegesse antes de tudo os seus direitos como cidadão e consumidor, você iria? Se você tivesse condições de ir para um país que não onera a tua folha de pagamento com impostos escorchantes, que não te coloca você como empregador, como vilão, mas sim como um benfeitor da sociedade, você iria? E se você, trabalhador, seja braçal, intelectual, como for, tivesse a oportunidade de ir para um país que te pagasse diariamente ou semanalmente no máximo, sem deixar que os bancos trabalhassem 5 dias com o seu dinheiro, você iria? E se você tivesse a oportunidade de ir para um país que te trata como adulto, te dá toda a liberdade para você expressar-se do modo como acha melhor, sem censura, sem ameaça, você iria? Não precisa dizer para onde nem que país é esse, é só uma sugestão, uma pergunta. Se você pudesse hoje entrar nos Estados Unidos, mesmo com toda a bagunça lá dos antifas, você iria? Até depois.